Eu gostaria de refletir com vocês apenas um passo. Vai ser para todo mundo, mas de maneira especial quero me dirigir aos alunos. Os que ainda não estão muito bem familiarizados com o português vão precisar prestar atenção redobrado para vocês pegarem a bênção. Quando eu era mais jovem, lá atrás, eu não era nem cristão, era um garotinho, não me lembro a idade, mas tinha menos de 20 anos. Se tinha uma coisa que eu gostava de fazer, era nadar. Eu aprendi a nadar muito cedo. Mergulhava no rio e às vezes quando dava alguma enchente, aí que eu gostava mesmo. Eu ia para longe da minha casa, claro, para minha mãe não ver, e entrava na enchente, e às vezes vinham umas árvores enormes revirando com tudo assim. E era um milagre eu sair vivo a cada mergulho. Eu até me lembro uma vez que um rapaz, a gente mergulhava perto de uma cachoeira, assim, aí um rapaz tinha um galho atravessado grande de uma árvore, sempre ficava perto da água, e a hora que a gente estava passando ali, segurava naquele galho e se esgueirava para a margem do rio. Se perdesse o galho, caía na cachoeira. E aí um dia esse rapaz não conseguiu. Sorte que tinha um galho assim, o outro que conseguiu, pegou assim e deu assim para ele, ele conseguiu segurar, puxamos o rapaz para fora da água. E sempre nós íamos nadar num local longe da minha casa, era um local que a gente ia descendo pelas pedras, e lá embaixo tinha um buraco assim pequeno, um pequeno oco assim, e na parte um pouco lateral desse pequeno oco tinha uma pedra assim, não de ponta, mas uma protuberância grande, né? Então ficava meio que uma ferradura assim, livre, e a gente brincava de quem mergulhava mais fundo, que era um buraco mais fundo ali. E justamente assim, nessa lateral tinha um paredão assim de uns 10 metros, e sempre a gente sentava lá em cima para poder ver a água correndo, às vezes quando dava enchente, e a gente sempre falava, quem tem coragem de pular? E era realmente como essa linha aqui, era só um passo assim e você desceria, e cairia lá embaixo. E é claro que ninguém nunca tinha coragem de dar esse passo, né? Porque era alto, o buraco era pequeno, se você errasse aquele buraco, você iria cair nas pedras laterais, e poderia acontecer uma grande tragédia. E certa vez, alguns colegas foram lá tomar banho, e aí foi um rapaz mais corajoso, nadaram lá embaixo, no poço que tinha, mergulharam nesse orifício, aí subiram lá em cima para ficar olhando, ficavam conversando e olhando. E aí desafiaram esse rapaz, duvido se você tem coragem de pular. E esse rapaz não suportou ser desafiado. E não era pular, era simplesmente dar apenas um passo. Era só dar aquele passo no abismo e você cairia por uns 10, 12 metros. E esse rapaz acabou fazendo isso. O problema é que nós estávamos muito familiarizados com aquele buraco, esse rapaz não. E justamente onde ele caiu, a mais de 10 metros de altura, só tinha um tanto assim de água. E era uma pedra. Ele pulou, ele quebrou a perna, quebrou outros ossos e também quebrou a coluna. E aí eles desceram lá embaixo, quando viram o sangue saindo, né, tiraram ele da água, chamaram lá os bombeiros, e esse rapaz acabou fraturando a coluna e ficou paraplégico. E a história dele ilustra, né, como um único passo, quando não é dado com segurança, quando não é dado com consciência, quando não é dado com sabedoria, pode largar marcas e cicatrizes permanentes. No caso desse rapaz, ele ficou com sequelas permanentes físicas. Entretanto, nós damos muitos passos e caímos, por exemplo, em abismos emocionais. E talvez a sequela que fica não é uma sequela que vai me impossibilitar de andar, mas vai me impossibilitar de viver. Então, cada passo que nós damos, nós precisamos fazê-lo com muito cuidado, pois ele pode ser um último passo. A senhora White diz o seguinte, eu quero ler para vocês um texto aqui. Página 79 da minha consagração hoje. Minha consagração hoje, 79. Não, primeiro eu vou ler aqui. Fé pela qual vivo, 222. Diz o seguinte: hábitos errôneos no pensar, uma vez praticados,
torna-se um poder despótico, que prende a mente e o coração da pessoa em garras de aço. Então o texto diz que um passo errado, na direção errada, faz o que com a mente da pessoa? Prende em garras de aço. Ciência do Bom Viver 510 diz o seguinte: breves e decisivos são os passos que conduzem os homens de um plano elevado, superior, santo, a um nível baixo e inferior. Num só momento, um só passo, decisões podem ser tomadas que vão determinar o nosso destino eterno. Uma fraqueza que nós não vencemos, um mau hábito a que não resistimos, se fortalecerá como ferro e nos prenderá em cadeias de aço. Então, um passo mal dado pode prender uma pessoa numa cadeia de aço. E esse texto é interessante porque ele não está falando em cadeias de aço literais. Está falando de situações circunstanciais que a gente enfrenta. O livro Minha Consagração, hoje na página 79, diz: um ato repetido prepara o caminho para você mais facilmente fazê-lo, e assim sucessivamente. Ou seja, um passo te leva a outro passo, te leva a outro passo, isso no sentido positivo ou no sentido negativo. Eu só quero usar vocês dois como ilustração, rapidinho. Fica um em pé aqui. Dois, eu preciso de dois rapazes aqui. Você fica em pé aqui, e uma menina, se os meninos não quiserem vir. Ficar em pé aqui. Só para eu fazer uma ilustração, para isso ficar bem claro. Eu estou no meio. Pode afastar um pouco mais. Eu estou aqui no meio. Se eu estou no meio, o ponto de atração em ambos os lados exercem a mesma força sobre mim. Exerce a mesma força. Vamos supor que aqui está o lado do mal e aqui está o lado do bem. Se eu dou um passo para o lado do mal, naturalmente o mal vai ter uma atração mais forte sobre mim, porque agora eu estou mais perto. E naturalmente o bem vai ter uma atração sobre mim inferior. Por quê? Porque eu me distanciei. Então a possibilidade de eu continuar dando passos para este lado é muito maior do que eu voltar contra a física, dar passos para o outro lado. E o mesmo acontece, se eu dou um passo para o lado do bem, naturalmente este polo vai me atrair com mais intensidade do que o polo do mal. Então vai ser mais fácil eu dar passos nessa direção do que o polo oposto atrair-me na direção em que ele está. Obrigado, pessoal. Então, quando nós damos um passo na direção daquilo que não convém, daquilo que não é a vontade de Deus, isso prepara o terreno e facilita para a gente dar um segundo passo naquela direção. Eu me lembro de um outro caso de um amigo. Ele era também... eu não era adventista, eu não era cristão. Esse rapaz, ele até era adventista, mas estava fora da igreja. E eu me lembro que as pessoas sempre falavam com esse rapaz: olha, vamos lá, a gente vai tomar uma cerveja, vamos dar uma volta. E esse rapaz não ia. Até que um dia ele falou: olha, hoje eu vou com vocês. Ele chegou lá, tomou a cervejinha dele, gostou da experiência, saiu para dançar, saiu para fazer outras coisas. E aí no final de semana seguinte chamaram ele novamente. Ele foi novamente. E ele foi novamente. E daqui a pouco ele já estava usando droga. E daqui a pouco ele já estava fumando, e daqui a pouco ele já estava roubando, e em menos de um ano esse rapaz já tinha mergulhado no mundo do crime. Menos de 2 anos, com homicídios nas costas, foi preso, onde brutalmente foi assassinado numa rebelião na cadeia. Resultado de quê? De um passo impensado, que levou a outro passo impensado, que levou a outro passo impensado, e ele colheu os resultados disso. Então eu gostaria de refletir com vocês nesta manhã, com todos vocês, e especialmente os alunos, eu queria que não permitissem que nada tomasse a atenção de vocês,
que eu quero que vocês entendam comigo que um passo errado na nossa vida pode nos fazer cair em alguma situação da qual nós não vamos conseguir nos recuperar 100% mais. Existem muitas decisões que, como jovens, tomamos, que faz com que tenhamos marcas no corpo, na mente, que nós não vamos conseguir nos recuperar mais, ainda que eu chore, ainda que eu sonhe que aquilo não acontecesse. Igual eu me lembro de um casal, eles começaram a namorar, um casal muito próximo a mim, e acabaram cometendo fornicação no namoro. E aí eles se abriram comigo e falaram: olha, que desgraça nós fizemos na nossa vida, namoramos por mais de 1 ano, sem sequer tocar, não beijávamos, porque queríamos ter um casamento exemplar, queríamos dar o nosso testemunho, queríamos vibrar junto com os irmãos e mostrar para a juventude que é possível ter um namoro santo e puro, e olha a desgraça que fizemos com a nossa própria vida. Esse casal, claro que eles se arrependeram, se quebrantaram, arrependimento genuíno, mas a experiência que eles queriam ter, eles poderiam ter agora? Não, nunca mais. Ou seja, irreversível. Não há poder no céu e nem poder na terra que iria fazer aquilo voltar atrás. Então existem decisões que nos conduzem a certas situações da vida em que a gente não consegue dar um passo atrás. Ainda que exista o arrependimento, ainda que exista sucesso dali por diante, mas no aspecto que talvez a pessoa trouxe sobre si uma sequela, aquilo não vai ser mais possível ser realizado. Eu gostaria de estudar com vocês a história de um personagem bíblico que ilustra muito bem essa situação. Gostaria que todos estivessem atentos comigo, que eu vou fazer uma apresentação expositiva, juntamente com vocês, da história de Davi. Olhem aí 1 Samuel, vamos começar com 1 Samuel 16. Todos estão lá? 1 Samuel 16? Primeiro Samuel 16, verso 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto ao filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, vigoroso, e prudente de guerra, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Davi tinha acabado de ser ungido rei em lugar de Saul. Aqui em cima, no capítulo 16, verso 13, fala que o Espírito Santo apoderou-se de Davi, e o verso 14 diz que o Espírito Santo afastou-se de Saul. Davi, nesse momento aqui, era um pequeno rapaz. Pela cronologia, nós não vamos conseguir definir a idade dele, mas ele era muito jovem. E ele já tinha estas virtudes. A senhora White fala que Davi, assim como Moisés, foi levado para o deserto para cuidar dos seus rebanhos, a fim de habilitar-se para uma obra especial. Quando nós olhamos os primeiros passos da história de Davi, nós vamos ver que Deus de fato era com este jovem, porque ele realmente não era somente formoso à vista, mas tinha uma beleza de caráter que era verdadeiramente invejável. E Deus abençoou demais a Davi. A senhora White fala que poucos monarcas de Israel poderiam ser igualados a Davi. Poucos monarcas. Ou seja, Deus, de maneira muito proeminente, exaltou este jovem. Olhem aí o capítulo 18 do mesmo livro. Capítulo 18, verso 5. E saía Davi onde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Então Davi foi colocado como um dos valentes de guerra de Davi. Ele era prudente, sabe, aquela pessoa que não dava o passo sem pensar, que não dava o passo sem calcular, astuto, esperto. Versículo 14, e Davi se conduzia com prudência,
em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo Saul que prudentemente se conduzia, tinha até medo dele. Ou seja, Davi era tão prudente, tão consciencioso, que Saul até ficava com o pé atrás, falava: esse rapaz, ele tem futuro. E quando, do verso 7 ao 10, quando as mulheres começaram a louvar mais a Davi do que a Saul, Saul gostava de música, mas essa música não agradou a Saul. Falou que Davi matou 10 milhares e Saul milhares. O que Saul fez? O verso 13 diz que Saul rebaixou o cargo de Davi. Ele tinha uma posição e o seu cargo foi rebaixado. Não, vou colocar ele só para ser chefe de 1000 e vou cortar as asas dele. Mas isso não abalou em nada o caráter de Davi. Ele não ficou chateado com Saul, ele não ficou magoado, ele continuou dando o seu melhor, porque ele entendia que, a despeito daquilo que lhe era atribuído, isso não mudava a condição daquilo que ele era de fato. Então, sei lá, se eu pego uma pessoa hoje que tem um posto e rebaixo ela naquele posto, será que ela vai ter este mesmo caráter que teve Davi? De entender que, independentemente do posto, ele deveria responder a Deus e fazer o seu melhor. Este era o caráter de Davi. Então, eu quero que vocês pensem, quantos aqui estariam felizes e dispostos a servir do mesmo jeito, saindo daqui, vindo para aqui? Talvez isso iria causar algum pesar no nosso coração, mas isso não aconteceu com Davi. Ele continuou servindo com o mesmo ímpeto. E esta foi a história de Davi até o momento em que ele deu um primeiro passo equivocado. Avancem comigo aí para 2 Samuel, capítulo 11. Todos estão lá em 2 Samuel 11? Irmãos, até aqui, 2 Samuel, capítulo 11, até aqui, a vida de Saul teve pequenas falhas, mas isso não manchou o seu caráter. Até aqui, a vida de Davi teve pequenas falhas, mas isso não manchou o seu caráter. Mas Davi deu um primeiro passo errado, e eu gostaria de analisar com vocês a partir daqui os resultados na vida de uma pessoa que dá um passo errado. Nós sabemos que quando uma pessoa dá um passo certo, é claro que as bênçãos vão vir disso. Sei lá, temos até o exemplo da Débora, veio aqui para um congresso, cursava veterinária e daqui tomou a decisão de estudar, entrou pelo meio do curso, se formou, trabalha aqui hoje, namora com um dos nossos obreiros, e Deus mudou assim o curso da vida dela muito notoriamente. Mas ao contrário também acontece. O capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, ou seja, Davi deveria estar onde? Na guerra. Enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Primeiro erro de Davi: expôs-se a não fazer aquilo que era a vontade de Deus. E aconteceu que numa tarde, Davi dormindo, plena 3 horas da tarde, ocioso, levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Ociosidade. Uma série de pequenos erros. Daqui a pouco a gente vai ler a senhora White comentando isso aqui. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e esta mulher era muito formosa à vista. Ele fez o quê? Verso 3, mandou que ela fosse buscada. Verso 4, deitou-se com ela. Verso 5, a mulher agora está grávida. E Davi então tem um grande problema para resolver. A mulher está grávida, ela é casada, ele agora estava correndo o risco de cair no desagrado do povo, porque essa situação começou a vazar,
e ele orquestra a morte de Urias, uma morte covarde, cruel. Ele fez uma sentença de morte e entregou na própria mão do sentenciado. E Davi conhecia tão bem o caráter de Urias, que falou, certamente Urias, sendo fiel do jeito que ele é, ele não vai abrir essa carta. E entregou aquela carta que continha a sua sentença de morte. E ele acertou. Urias jamais desconfiaria que Davi iria cometer um crime tão grande contra ele, uma vez que ele era um dos seus 37 poderosos. Ou seja, era um soldado muito, muito especial. Irmãos, quando a gente dá um passo errado e a gente tenta consertar, a gente só vai piorando a situação. Imagina só, eu faço uma pintinha de carvão aqui na minha testa e sujo as minhas 2 mãos de carvão. E aí eu tento limpar aquela pintinha. O que eu vou fazer? Eu só vou piorar a situação. Aquilo que já é ruim vai ficar só pior. E isto foi o que aconteceu com Davi. Foi muito grave o que ele fez, deitando-se com Betseba. Mas Davi acrescentou a esse pecado, a este passo terrível que Davi deu, muitos outros pecados que acabaram superando esse primeiro passo errado. E a irmã White, comentando essa situação, ela diz o seguinte, Patriarca 717, foi o espírito de confiança e exaltação própria o que preparou o caminho para a queda de Davi. Então, o que foi que preparou o caminho para esse primeiro passo errado? Confiança própria e exaltação própria. Ele achava, não, eu sou um homem forte, capaz. Relações com as nações vizinhas exerceram sobre Davi a influência para o mal. Tudo isto tendia para lhe diminuir o senso de Davi em relação à excessiva malignidade do pecado. Em vez de confiar humildemente no poder de Jeová, começou a confiar em sua própria sabedoria, poder e força. Logo que Satanás conseguira separar de Deus a alma, a única força e poder, procura ele despertar os desejos e impulsos do coração carnal. Então Satanás separa a alma de Deus e faz o quê? Desperta a carnalidade no coração. E ele começa, diz aqui, com as coisas pequenas do dia a dia. Então, os primeiros passos, ele começa com o quê? Com coisas pequenas. Antes da conclusão da guerra com os amonitas, Davi, deixando a direção do exército, antes da conclusão da guerra com os amonitas, Davi, deixando a direção dos exércitos a Joabe, voltou para Jerusalém. Foi agora, quando ele estava à vontade, despreocupado, que o tentador aproveitou para ocupar-lhe a mente. Mas quando em comodidade e segurança Davi se encontrava, perdeu seu apego a Deus e rendeu-se inteiramente a Satanás. Então, o fato de ele ter voltado para casa e não ficado na guerra, ele entregou-se inteiramente a Satanás e trouxe sobre sua alma a mancha do crime. Ele, o chefe da nação, indicado pelo céu, escolhido para ser cumpridor da sua lei, ele próprio pisou os preceitos de Jeová. Entre os perigos da primeira parte de Davi, Deus, consciente de sua integridade, podia confiar o seu caso a Deus. Deus era consciente da sua integridade, ele podia confiar seu caso a Deus. A mão do Senhor o havia conduzido com segurança através das inúmeras ciladas que tinham sido postas por Saul. Mas agora, culpado e não arrependido, não rogava auxílio e guia do céu, mas procurava desvencilhar-se do perigo em que o pecado o envolvera. Betseba, cuja beleza demonstrou para Davi um elemento fatal. Todo o esforço que Davi fez para esconder seu crime
mostrou-se inútil. Ele havia se entregado agora ao poder de Satanás, e o perigo o rodeava. A desonra era mais amarga do que a própria morte. Estava diante dele. Não havia senão um meio para escapar, e em seu desespero, apressou-se a acrescentar o assassínio ao adultério que tinha cometido. Satanás tinha tramado a destruição de Saul, e da mesma forma agora estava tramando também a destruição e a ruína de Davi. Resultado de quê? Resultado de um passo errado, resultado de um passo mal dado. Fez com que Davi caísse no desagrado de Deus, e como resultado disso, Satanás se aproveitou da situação. Vou ter que usar, gente. Não gosto de óculos não, mas estou ficando cego, Dani. Vamos avançar então. Até este momento, o registro de Davi como governante fora tal como poucos monarcas tiveram. Está escrito a respeito de Davi que ele julgava com justiça e fazia justiça a todo o povo. Mas, afastando-se ele de Deus e entregando-se ao maligno, Davi tornara-se um agente de Satanás. Um homem que era o segundo coração de Deus tornou-se o quê? Um agente de Satanás. Tudo porque ele deu um passo mal calculado. Página 720 diz: Betseba observou os dias usuais de sua lamentação por seu marido, e no final enviou Davi e a recolheu em sua casa, e ela lhe foi por mulher. Aquele cuja a delicada consciência, o elevado senso moral, a visível integridade, permitiu, mesmo em perigo da vida, estender sua mão contra o ungido do Senhor. Ele não fez isso. Caíra de tal maneira que pôde afrontar e assassinar um dos seus soldados mais leais e mais valentes, e esperar, gozar, sem ser incomodado, a recompensa do seu pecado. Ele achava que aquilo não iria dar em nada. Ele achava que a vida dele ia seguir normalmente. Passando-se o tempo, o pecado de Davi para com Betseba se tornou conhecido. E despertou a suspeita de que ele projetara também a morte de Urias. O Senhor começara a ser desonrado na vida de Davi. O profeta Natã, então, foi enviado, levando uma severa mensagem de repreensão. E aí nós conhecemos bem a história. A censura do profeta tocou o coração de Davi, despertou-lhe a consciência. Seu crime apareceu em toda a sua enormidade. Irmãos, Davi despertou para aquilo que ele tinha feito. Mas eu gostaria de refletir com vocês a partir daqui agora. Mesmo Davi tendo se arrependido, mesmo Davi tendo se quebrantado, isto não mudou em muitos aspectos a sorte de Davi. Essa semana eu li todos esses capítulos relacionados à história de Davi, e quando você faz a leitura desses capítulos com oração em casa, lendo com cuidado, é de emocionar o coração quando nós percebemos o quanto Davi sofreu emocionalmente por causa desses passos mal dados que ele deu. Olhem só aqui, página 723, vamos começar a ver esses resultados. Até ali a providência de Deus tinha preservado a vida de Davi contra todas as conspirações de seus inimigos, e fora diretamente exercida para restringir as perseguições de Saul. A transgressão de Davi, olha só, comecem agora a ver as palavras, tentem vocês, não se limitem agora ao instrumento aqui que é falho, mas que as palavras entrem. Oremos, vamos fechar o nosso olho. Bondoso Deus, amado Pai, pedimos nesse momento que o Senhor possa aprofundar a sua palavra em nosso coração,
que não leiamos a história de Davi, mas que venhamos a ler a nossa história. Por favor, querido Pai, nos advirta para que não venhamos a ter a mesma sorte que aquele patriarca, que aquele monarca teve. Te rogamos pelo nome de Jesus, amém. A transgressão de Davi mudou, porém, sua relação para com Deus. Então, qual foi uma das primeiras evidências negativas, mesmo alcançando o perdão? O pecado de Davi mudou a sua relação para com Deus. O Senhor de nenhuma maneira podia sancionar a iniquidade. Ele não podia exercer seu poder para proteger a Davi dos resultados do seu pecado, como o proteger da inimizade de Saul. Houve uma grande mudança no próprio Davi quanto à sua concepção no que diz respeito a Deus. Irmãos, mesmo que ele tenha alcançado o perdão, mas a marca que ficou por causa desse pecado dele, não deixou de produzir o seu fruto real. Ele foi quebrantado em espírito pela consciência do seu pecado e de seus resultados, que teriam grande alcance. Sentiu-se humilhado aos olhos de seus súditos, sua influência enfraqueceu. Até ali, sua prosperidade fora atribuída à sua conscienciosa obediência aos mandamentos de Deus. Mas agora, seus súditos, tendo conhecimento de seu pecado, seriam levados a pecar livremente. Sua autoridade em sua própria casa, o direito ao respeito e à obediência dos seus filhos, enfraqueceu. Uma intuição de sua culpa conservava-o sempre em silêncio diante das provas, quando deveria ser enérgico. Então, diante das provas, o que Davi fazia? Ficava mudo. Ele perdeu o poder moral. Ele perdeu o poder moral. Seu mau exemplo exerceu influência sobre os seus filhos, e Deus não interviria para impedir o resultado. Ele permitiria que as coisas tomassem o seu curso natural, e assim Davi foi severamente castigado. Foi severamente castigado. Irmãos, a página 726 diz: embora Davi tivesse caído, o Senhor o levantou. Estava agora em mais completa harmonia com Deus do que antes da sua queda. O fato de Davi ter alcançado o arrependimento e Deus ter perdoado não quer dizer que ele não tenha colhido severos frutos das suas escolhas. E agora, que é um ponto que eu queria que a gente refletisse um pouquinho, é o seguinte: existem situações e existem manchas que nós trazemos sobre nossa própria vida, que o arrependimento, o perdão, a mudança, ou qualquer coisa que seja, não vai reverter o quadro. Nós vamos seguir com aquela mancha, nós vamos seguir com aquela tatuagem. Se eu faço uma besteira e perco a minha mão, eu não sou como a Taruíra que regenera, o Léo Rabinho. Eu vou ficar sem a mão e não há nada que eu possa fazer para voltar no estado anterior. Por isso que nós precisamos tomar muito, muito, muito cuidado quanto às decisões que nós tomamos. Eu quero que olhemos juntos aqui o capítulo 13 de 1 Samuel. Nós vamos ver as desgraças que Davi teve que enfrentar por causa desse passo maldado que ele deu, e porque a sua mão se enfraqueceu. E aconteceu depois disto, depois desse episódio do adultério de Davi, já tinham se passado alguns anos, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, a amou. Irmãos, nós estamos falando de um caso de incesto. Aminon apaixonou-se por sua própria irmã. Agora eu digo para vocês, aonde estava Davi? Verso 2: e angustiou-se Aminon até adoecer. Eu pergunto novamente, aonde estava Davi? 2 Samuel 13, 2. Aonde estava Davi? Aminon, de paixão, até adoeceu. Aonde estava o pai? Será que quando um filho se apaixona até adoecer, até ficar magro, recalcado,
Será que o pai não vai perceber, ainda mais quando essa paixão é pela própria irmã? Angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque ela era virgem, ou seja, sendo virgem, menos possibilidade ainda ele teria de ter acesso a ela, sem isso trazer problemas. E parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab. Esse, na verdade, era primo de Aminon, era sobrinho de Davi, filho de Simei, irmão de Davi. E era Jonadab um homem muito sagaz, ou seja, na verdade ele era uma cobra, uma serpente. Verso 4, o qual lhe disse, por que tu, de dia e de noite, tanto se emagrece, sendo filho do rei? E eu pergunto, aonde estava Davi? Até o primo percebeu que estava acontecendo algo de errado. Até o primo percebeu que Aminon não estava bem. Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon, amo a Tamar, a minha irmã. E Jonadab lhe disse, deita-te na tua cama e finge-te de doente, e o seu pai vai vir te visitar. Irmãos, Davi cheirava a conspiração no ar. Rei como era, experiente como era, um grande homem de guerra, será que ele não ia perceber que na verdade Aminon estava fingindo nesse momento? Mas aonde estava Davi que não percebeu isso? Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E o seu pai foi visitá-lo e ele disse, pai, manda minha irmã para que eu coma da mão dela. E por que Davi não perguntou, meu filho, mas quer dizer que você só come se for da mão da sua irmã? Aonde estava Davi? Irmãos, vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Davi não teve coragem de moral de enfrentar um pecado grave que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Nós vamos ver que na verdade até Israel sabia que Aminon amava aquela mulher, e Davi não sabia, mas Davi não fez nada. O verso 7 diz o quê? Mandou então Davi à casa de Tamar, dizendo, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. Em outras palavras, ele pegou a cordeirinha e fez o quê? Enviou para a boca do lobo. E Tamar foi e fez a comida para Aminon. Depois que a comida estava pronta, verso 11, e chegando-lhe para que comesse, pegou ela e disse-lhe, vem, minha irmã, deita-te comigo. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha depois disso? Verso 14, porém ele não quis dar ouvidos à voz da sua irmã, antes, sendo mais forte que ela, a tomou pela força e deitou-se com ela. Pergunto, aonde estava Davi? Depois Aminon sentiu grande nojo dela. Irmãos, isso mostra que isso era uma paixão doentia, descontrolada. O texto diz que ele sentiu nojo dela depois. Pois maior era o ódio que ele sentia por ela do que o amor que ele estava sentindo. Então ele lhe disse, não há razão, e ele falou para ela, verso 15, levanta-te e vai. Então ela lhe disse, não há razão de me despedir. Assim, maior seria este mal do que o outro que já fizestes. Porém, não quis dar ouvidos. Chamou ao moço que o servia e disse, ponha fora esta mulher e feche a porta nas costas dela. Nem mais falou o nome, põe essa mulher para fora, é uma qualquer. E ela trazia uma roupa de muitas cores, porque assim uma virgem se vestia naqueles dias. E ela rasgou aquela roupa. Verso 20. E Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Aminon, meu irmão, contigo? E eu pergunto, aonde estava Davi? Quando ela rasgou a sua roupa, Aminon já logo interpretou. Ele falou, ela não é virgem mais. E qual foi a primeira pessoa que ele pensou? O seu próprio irmão. Então, irmão, será que Davi não sabia o que estava acontecendo?
Absalão sabia o que estava acontecendo, tanto que a hora que ele viu que a irmã não era virgem mais, ela rasgou a roupa ali, simbolizando, né, que ela deixara de ser virgem. No mesmo instante ele falou: Aminon estava contigo, né? Ou seja, ele fez essa loucura contigo. E aonde estava Davi? E ele segue dizendo que Tamar não deveria se preocupar. Mas no coração de Absalão um conflito começou. Verso 21. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se acendeu a ira. Porém Absalão não falou nada e odiava Aminon no seu coração. Irmãos, Davi não repreendeu Aminon? Davi não consolou a Tamar? Davi não apaziguou a ira de Absalão? Davi não foi à casa de Absalão buscar sua filha, porque ela era solteira, ela tinha pai e tinha a sua casa, mas ela foi morar onde? Com o irmão. Davi poderia ter pensado: Absalão é irmão de sangue, por parte de pai e de mãe. Absalão ficou ofendido com isso. Isso não vai dar certo, ela morar com ele. Isso vai fomentar cada vez mais no coração dele o ódio por Aminon. Eu vou tirá-la de lá e trazer para casa. Davi não fez nada disso. Resultado de quê? De um passo errado. Joabe, eu vou embora mais cedo da guerra. Então pode concluir aí que eu vou embora mais cedo. E qual foi o resultado? Miséria em cima de miséria. E Davi, com as suas mãos frouxas, nada conseguia fazer. Capítulo 13, verso 23. E aconteceu que, passado 2 anos inteiros, e eu pergunto, aonde estava Davi? 2 anos tinha se passado. Tamar envergonhada, desvirginada. Isso era uma vergonha para Israel. Aminon, a senhora White fala que seguiu a sua vida normal, satisfazendo os desejos do seu coração. Absalão corroendo o seu coração com ódio. E Davi, nada fazendo. E aconteceu que, passado 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. Este era o banquete da morte. E foi Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores, peço ao rei e os seus servos que venham com os teus servos para o banquete. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, pois não te seremos pesados. E instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Ele não quis ir, ele tinha convidado todos os filhos. Por que Davi não pensou? Não, isso não vai dar certo. Absalão ainda continua com ódio no coração. Absalão ainda não se recobrou disso. Aminon nunca se arrependeu. É melhor que eu vá a esse banquete, porque qualquer coisa pode dar errada. Verso 26. Então disse Absalão: quando não, deixe ir pelo menos conosco meu irmão. Porém o rei disse: para que queres que ele vá contigo? Ele ainda faz uma pergunta, ele pensou: isso não vai dar certo. E Absalão instou com Davi, e Davi permitiu que Aminon fosse. Irmãos, vocês percebem o que é a mão de um homem frouxo, de um homem que perdeu o vigor, de um homem que perdeu totalmente a virilidade, para poder corrigir não só sua família, mas também o reino? Essa foi a história de Aminon e Davi. E Absalão. Deixa eu só me achar aqui. Capítulo 14. Ok, olhem aí. Capítulo 13. Versículo 29. E os servos de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um o seu mulo e fugiram, quando viram que Aminon havia sido morto. 30. E aconteceu que, estando ele ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles escapou. Essa é a informação exagerada que chegou. Verso 32 diz: mas Jonadab, aquele Jonadab lá do verso 3, que deu aquele conselho, estava lá com Davi, ele não foi ao banquete.
Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, respondeu e disse: não digo, meu senhor, que mataram todos os moços, filhos do rei, porém somente Aminon morreu. Pois Absalão, desde o dia em que Aminon forçou sua irmã Tamar, assim desejava. Verso 33, porque só morreu Aminon. Irmãos, até Jonadab sabia. Então ele falou: Davi não matou todo mundo, não tinha um WhatsApp, ninguém tinha avisado ainda. A pessoa chegou com a informação errada. Então já era sabido por parte de muitas pessoas que aquele banquete era o banquete da morte de Aminon. Mas aonde estava Davi? Aonde estava Davi? Verso 37, assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho por todos aqueles dias. E Absalão ficou lá por 3 anos. Agora já temos 5 anos de conflito mal resolvido. Depois de Joabe interceder, o verso 28 diz que ele voltou para Jerusalém, mas Davi não quis falar com ele. Falou: olha, ele pode vir, mas ficar na casa dele. E durante mais 2 anos, Absalão estava em sua casa e não viu a face de Davi. Não viu a face de Davi. Terminados os 2 anos, o verso 33, diz que Davi deu um beijo em Salomão, em Adonias, em Absalão. Mas o silêncio de Davi continuou sepulcral. Ou seja, ele não resolveu o problema. Já haviam se passado agora 3 anos, mais 2 anos, 5 anos, mais 2 anos, 7 anos. Irmãos, nem sempre o tempo resolve o problema da mágoa. Às vezes é necessário a gente espremer a ferida. E agora 7 anos haviam se passado e Davi não conseguiu resolver os problemas da família dele. O capítulo 15, verso 7, diz que mais 4 anos se passaram, agora temos 11 anos, e o ódio correndo no coração de Absalão, e Davi não resolveu o problema. Resultado de quê? De ter tido a sua mão enfraquecida. A senhora White, na página 727, diz que quando Davi falou que aquele que roubou a ovelha e matou deveria pagar quadruplicado, ela fala que Davi pagou isso, pois 4 dos seus filhos morreram. O vergonhoso crime de Aminon, o primogênito, permitiu Davi passar sem ser punido, nem repreendido. A lei pronunciava a pena de morte pelo adultério, e no caso de Aminon, isto era duplo por causa do pecado desnatural que ele cometeu. Os maus resultados da injusta condescendência de Davi para com Aminon prepararam o terreno para os eventos que se sucederam. Página 729. Tendo sempre diante de si a lembrança de seus próprios pecados, Davi parecia moralmente paralisado diante disso. E ele era fraco e irresoluto. O que o pecado de Davi fez com ele? Paralisou ele. Mediante a influência de Joabe, Absalão foi de novo admitido à presença do seu pai. Mas, embora houvesse uma reconciliação externa, continuou ele com os seus ambiciosos projetos e assuntos não resolvidos em seu coração. Davi, ao contrário, inclinava-se e desejava o retiro e a solidão. A influência e irresolução de Davi estendeu-se a seus subordinados. A negligência e a demora caracterizavam a administração da justiça. E agora Davi já não tinha mais forças para retomar as rédeas em suas mãos. Resultado de quê? Resultado de um passo errado. O seu grande pecado estava sempre diante dele, de maneira que ele dizia que a espada iria consumi-lo. Que coisa terrível.
Depois que Absalão expulsou ele do reino, diz que ele subiu o Monte das Oliveiras, e diz, e Davi foi subindo e chorando, subindo e chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo, até Aitofel, o avô de Batseba, uniu-se a Absalão. Irmãos, aonde estava Davi? Um homem experiente. Aitofel era o avô de Batseba, trabalhava no reino. Será que ele nunca percebeu que Aitofel tinha uma mágoa enorme no seu coração contra Davi? Mas ele já não estava disposto mais a enfrentar essas situações. Quando a nossa mão se debilita, quando a nossa mão fica fraca, quando o nosso poder moral é rebaixado, dificilmente Deus vai poder nos usar como Ele gostaria de usar. Quando nós olhamos para a história de Davi, com 70 anos, o texto diz que alguém tinha que aquecer o corpo dele, que ele vivia tremendo com frio. Naquela época onde as pessoas viviam ainda mais de 100 anos, ou viviam bastante anos, Davi com 70 anos se tornou um homem amargurado, triste, fragilizado, emocionalmente destruído, porque ele deu um passo errado. E ele não conseguiu retornar mais atrás quando ele deu esse passo. Deus perdoou o seu pecado, Deus o aceitou, o arrependimento foi verdadeiro, mas os resultados da sua escolha cobraram um preço muito caro, e Davi teve que pagar esse preço. Então, toda vez que nós estivermos expostos diante de qualquer situação, quando estivermos expostos diante de qualquer decisão importante, a gente não pode tomá-la baseado na nossa emoção, mas sim na nossa razão. Porque quando tomamos alguma decisão baseada na emoção, corremos o risco de tomarmos uma decisão que vai nos deixar com sequelas permanentes. E talvez vai até mesmo nos desabilitar para o trabalho de Deus. E existem muitas pessoas que às vezes, quando na juventude flagelam tanto o seu corpo emocional, que quando chegam a certa idade que poderiam contribuir na causa de Deus, que já não estariam mais aptas para isso. Por quê? Porque foram tantos passos errados, tantas escolhas equivocadas, e essas escolhas deixaram as suas marcas no nosso corpo e na nossa mente. Assim como aconteceu com Davi. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês, dar força, e que diante de toda decisão que vocês tiverem que tomar, que seja pautada no assim diz o Senhor, não na emoção, mas que seja assim, no assim diz o Senhor. E certamente nós vamos ser mais bem-sucedidos nas nossas empreitadas do que foi Davi. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, querido e amado Pai que habita nos altos céus, queremos nesse momento te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, te agradecer porque o Senhor registrou na Bíblia histórias bem-sucedidas, mas também histórias mal-sucedidas, para servirem de farol de advertência para nós. Esteja conosco nesse restante de sábado, que o Seu Espírito Santo possa nos tomar e nos ajudar, querido Pai, a tomarmos as melhores decisões que pudermos. Cubra-nos com Seu Espírito, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.